Aqui estamos nesta iniciativa de apresentação dos primeiros candidatos da CDU à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Sintra. Uma saudação particular dirijo desde já aos camaradas Pedro Ventura e António Filipe, mas também aos nossos candidatos Batista Alves e Lino Paulo, os primeiros cabeças de lista, os segundos traduzindo a experiência da CDU no Conselho de Sintra, uma experiência que não ficou para trás, que se vai projetar para o próximo mandato dos órgãos autárquicos. E saudando-os, saúdo todos os candidatos da CDU. Esta equipe que se integra no grande coletivo dos eleitos autárquicos e de todos os ativistas das forças que constituem a Coligação Democrática Unitária. Essa coligação que desde sempre, com as suas originárias, também tem a marca do trabalho, da honestidade e da competência em geral e no Conselho de Sintra, com um projeto de futuro ao serviço do Conselho e da população. Avançamos, portanto, com este arranque do trabalho para as eleições autárquicas, com confiança. Uma confiança alicerçada nas soluções, no trabalho e neste projeto da CDU. Como todos sabem, o Conselho de Sintra é um dos mais importantes concelhos do país, o segundo concelho do país. Um concelho com potencialidades e riquezas patrimoniais e paisagísticas extraordinárias, mas ao mesmo tempo, talvez, com problemas dos trabalhadores e da população com igual dimensão, que precisam de ser atacados, ultrapassados e resolvidos. Já aqui foi referido o quadro das candidaturas que se apresentam a estas eleições. Aqueles que traduzem no município de Sintra, portanto, enfim, a responsabilidade do desastre para conduzir o país ao longo das últimas décadas, seja no governo, seja expressando a mesma orientação política no município. Portanto, candidaturas, seja da coligação PSD-CDS, seja do PS, que também elas próprias e de forma indissociável da política que tem sido praticada, estão desgastadas, comprometidas e em conflito. E podemos dizer que a CDU, em todas as circunstâncias ao longo dos últimos anos, apresentou um projeto alternativo. Mas nas eleições autárquicas de 2013 para o município de Sintra, a CDU é ainda mais, no quadro atual, a alternativa necessária e indispensável para os destinos do Conselho. Sim, a CDU não se limita com a apresentação da candidatura que hoje aqui está a ser feita a concorrer ao município de Sintra. A CDU apresenta-se com uma equipe para dirigir o município de Sintra no próximo mandato. Tem um projeto para isso, tem experiência, tem capacidade. Avançamos com confiança, com um forte compromisso com a população e com muito trabalho, que são a chave para prosseguirmos e alcançarmos os objetivos. Camaradas e amigos, no quadro da natureza do capitalismo e do agravamento da sua crise, Portugal sofre hoje uma crise nacional profunda. De facto, não é possível considerarmos as próximas eleições autárquicas desinseridas da situação que vivemos no país. A política de direita, praticada nos últimos 36 anos, empurrou Portugal para o declínio. Como se não bastasse, há quase 2 anos, a concretização do Pacto de Agressão, subscrito, é bom lembrar sempre, por PS, PSD e CDS, acentua todos os dias a degradação da situação do país, aumenta a exploração dos trabalhadores, o retrocesso social promove o desastre nacional, compromete a vida de milhões de portugueses e o futuro do país e das novas gerações. O governo PSD-CDS toma a iniciativa e o PS mostra, independentemente das afirmações grandiloquentes, mostra querer colaborar com o governo na destruição das funções sociais do Estado e no prosseguimento da política atual, como demonstra o chamado documento de Coimbra, esse texto acertado entre António José Seguro e António Costa. Ao mesmo tempo, desenvolvem-se os projetos que sustentam e visam perpetuar a agressão que está neste pacto. Com ou sem o pacto, querem prosseguir a liquidação de direitos, aumentar os níveis de exploração
e acentuar a dependência e a submissão nacionais em confronto com a Constituição e o regime democrático que ela consagra. Com a ofensiva em curso, novas justificações para o seu prosseguimento, tanto nada escapa. Promovem o aumento da exploração sobre o trabalho, através da diminuição dos salários e outras remunerações, do aumento da precariedade, que tanto fustiga a juventude, da facilitação dos despedimentos, em paralelo com o aumento brutal do desemprego. Enfim, cada previsão é mais grave, tanto que a anterior, independentemente das afirmações dos sucessos que também em cada momento vão sendo referidos. E prossegue o ataque a direitos fundamentais, visando aprofundar e consolidar o retrocesso social e aumentar ainda mais a concentração iníqua da riqueza. Querem uma redução ainda maior do valor das reformas e pensões e do acesso a prestações e apoios sociais, como se não existisse aquilo que nós vemos todos os dias à nossa volta, tanto em situações dramáticas que se multiplicam. Visam o desmantelamento das funções sociais do Estado, em particular o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, sujeitos a profundas amputações, reconfigurados com vistas a reduzir o acesso a cada vez menos portugueses em condições de igualdade a cuidados de saúde e à educação. Desenvolvem o ataque ao direito ao transporte e à mobilidade, com a privatização, degradação e encarecimento dos transportes públicos, como vocês bem sabem, pela experiência concreta que têm aqui no Conselho. Querem negar o direito à habitação, com a aprovação da legislação sobre o arrendamento, que constitui uma verdadeira lei dos despejos, com as dramáticas implicações sociais, já patentes, mas ainda numa fase inicial da dimensão que podem ter, e basta ouvirmos as notícias que vêm de Espanha para ver a dimensão que pode ter este problema da lei dos despejos. Pretendem pôr em causa o direito à água, enquanto bem público, com a aprovação de legislação que procura impor tarifários e favorecer os monopólios privados do serviço da água, saneamento e resíduos. É toda uma política que ataca a soberania e o próprio regime democrático, em vários dos seus alicerces, em que se insere o processo de descaracterização das Forças Armadas e o ataque aos militares, com uma dimensão que está a vir ao de cima nos últimos dias pelo seu próprio posicionamento e que assume particular intensidade na tentativa de destruir o poder local democrático, tal como foi conquistado com a Revolução de Abril. De facto, é isso que pretendem, com a restrição da sua autonomia, acrescenta a asfixia financeira a que estão sujeitas as autarquias, já aqui referidas pelo camarada António Filipe, ou ainda com alterações na organização das competências e do território, tentando a extinção de freguesias ou a tentativa de criar entidades supramunicipais que as afastam das populações, esvaziam os municípios e retiram legitimidade democrática ao exercício das funções. Este é todo um programa que está em curso e que querem aprofundar. A exploração, a corrupção, o compadrio, o tráfico de influências, o uso dos dinheiros públicos para enriquecimento pessoal e outras componentes estruturantes do sistema capitalista aí estão bem evidentes por trás de cada medida, em cada processo. Disso é exemplo a promiscuidade entre interesses públicos, entre interesses políticos e económicos, traduzida, nomeadamente, na circulação de gestores e governantes, entre grupos económicos e financeiros e as pastas governativas, que o atual governo bem ilustra e que governos anteriores tiveram prática semelhante, como já foi dado um exemplo aqui, hoje, pelo António Filipe também. E, camaradas e amigos, disto são um exemplo desta concepção e dos objetivos de toda esta política, deste rumo político, disso são um exemplo as escandalosas operações de favorecimento a uma banca atolado em processo de gestão danosa. De facto, a política direita, o pacto de agressão, não visam outra coisa que não favorecer os interesses do grande capital nacional e transnacional. Tudo o que estão a impor visa acumular os lucros do capital financeiro, saquear os recursos nacionais. É uma compreensão que tem que se ainda alargar mais profundamente na sociedade portuguesa. Sim, tudo o que estão a destruir nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, tudo o que estão a tirar do ponto de vista de salários, tanto de pensões, tanto de apoios sociais em geral, os sacrifícios tanto inimagináveis que estão a colocar a milhões de portugueses, tudo isso não serve um cêntimo para resolver qualquer problema do país, de déficit, de endividamento, de dívida externa, que tudo isso está a aumentar, serve sim
para retirar à esmagadora maioria da população, tanto aos trabalhadores, tanto ao povo português, e transferir para os lucros da banca, para a especulação, para os BPNs, para os BPPs, né? E ao mesmo tempo para sair em recursos de milhares de milhões para essa Europa fora, em longo do pagamento de uma dívida que nós, no essencial, não podemos reconhecer.